Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Nós estamos tendo um probleminha de transmissão aqui. Me parece que algumas pessoas estão tentando entrar ao vivo, o que seria maravilhoso, a gente adoraria. Mas como a gente hoje está pelo StreamYard, não é possível deixar o pessoal entrar. Vou explicar o porquê. Porque pelo StreamYard a gente só consegue até 10 pessoas. Esse é o problema, entenderam? Então, a gente pede desculpas, eu tive que botar umas 3 pessoas para fora. Ai, meu Deus, logo eu defendo inclusão, que horror. Desculpa, tá, gente? Bem, nós estamos hoje aqui, eu, Mônica, com a minha habitual franjinha, um brinco rosa, batom rosa, camiseta branca e rosa, o meu biombo aqui atrás, dizendo amor em libras, e nosso habitual risco de abdução pelo rock, né, que é uma dos estilos musicais que mais me apraz, e aquele desejo do outro lado, com as plaquinhas de que o dia acabe zen, portanto, bem, e que às vezes nos basta mesmo um pouco de silêncio. Essa semana foi dura, como todas as outras têm sido, nos faz, assim, nos causa muita espécie o fato de que as pessoas parecem ter se desligado da pandemia e estarem voltando a uma vida sem pandemia, como se ela tivesse acabado, né? São 4,5 milhões de pessoas atingidas já pelo vírus no Brasil, mais de 130 mil mortos, sem contar outras mortes igualmente importantes dos nossos biosistemas no Pantanal e em toda a região amazônica, por conta de queimadas, fogos, incêndios, que a gente não consegue explicar, que os nossos ministros, vice-presidentes e presidentes também não tomam sequer nenhuma, absolutamente nenhuma providência. O Brasil vai sendo queimado vivo, morto vivo, e a gente está aqui, né, nesse mundo cruel, com as mãos atadas, embora juntas, morrendo um pouco mais a cada dia. E isso me espanta profundamente, eu não consigo não me indignar com isso e não me entristecer profundamente. Numa semana em que eu fiz aniversário, eu e a Alan, né, Alan, comemorando aí mais um ano de vida, lamentavelmente, tendo que, ao mesmo tempo, me entristecer com milhões e milhares de mortes, milhões de mortes animais e vegetais, milhões, e milhares de mortes humanas. Não tem como ficar feliz com isso, meu pessoal. O que nos alegra hoje e sempre é estar aqui com vocês, e hoje, em particular, estar aqui com Alexandro Braga, um professor muito querido de uma universidade que me é profundamente querida, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, para quem não sabe, uma universidade onde eu, com muito orgulho, fiz a minha graduação. Não sou capixaba, por acaso, por pouco, mas morei lá 8 anos e devo à UFES tudo o que eu sou como intelectual hoje. A minha base foi construída lá. E eu tenho um profundo carinho pela UFES e por todos os meus colegas de lá. E, então, é com muito orgulho, muita honra, e esticando todo o tapete vermelho, que a gente recebe aqui o Alex, para conversar de um assunto fundamental, que são a questão de como a gente vai se engavetando e se encaixando e se engradando, né? A partir dos olhares discriminatórios, dos olhares preconceituosos que a nossa cultura, a nossa história vai nos deixando construir a respeito desse outro, dessa outra, dessas pessoas que nos cercam. Eu vou deixar para ele depois explicar um pouquinho melhor. Então, com isso, graças a vocês, minhas lágrimas se secam nesse momento, eu volto a ficar feliz e passo a palavra para o meu amigo Alan. Meu amigo Alan Damasceno! Ô, grande Mônica, nós somos quase Roberto e Erasmus, lá na Jovem Guarda. Só que é Roberto e Erasmo versão Mônica e Alan.
Inclusão, tempos contemporâneos. Mônica, Alex, é um prazer estar com vocês. Boa noite a todos e todas nesse dia tão querido, onde, né, nessa semana, como Mônica apontou, eu e ela, né, como bons vinhos, à medida que o tempo passa, vamos ficando mais qualificados, digamos, né? Saborosos. Aí saboroso já está numa outra dimensão, mas, enfim. Mas a gente está envelhecendo bem, é isso que eu quero dizer, assim, né? É desse lugar. Eu me sinto hoje um ano mais velho, mas bem, me sentindo bem. Então, muito obrigado a todos que se fazem presentes, todas e todas e todes. Nós já vamos iniciar o nosso diálogo, mas eu quero antes me audiodescrever. Alan é um homem branco, de cabelos castanhos escuros, barba cerrada preta, mas já com muita barba branca. Olha aí o peso do tempo, o tempo vai passando e as marcas vão aparecendo. Eu tenho olhos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou com óculos de armação preta. Embora meu rosto fique muito destacado aqui na telinha, por conta da proximidade da câmera do meu rosto, mas eu estou com uma blusa verde, porque eu tenho esperança que a gente possa, num espaço de tempo curto, superar esse estado de coisas que vivemos. Estou no velho ambiente que me encontro em todos os momentos aqui no Pan Academia, que é o escritório aqui na minha casa. Tem uma parede branca ao fundo, com algumas almofadas em tons de cinza, preto, que compõem esse cenário. É um prazerzaço apresentar o meu querido amigo. Nós nos conhecemos há muitos anos, desde a época de estudantes, de mestrado, doutorado. Então, né, hoje Alan já está na Universidade Rural há 13 anos. Em fevereiro eu completarei 14 anos como professor na Universidade Rural. E eu conheço o Alex quando eu nem sonhava em ser professor da Universidade Rural. E imagino que ele também não imaginava se tornar professor da UFS lá atrás, né? A gente se conhece aí há pelo menos uma década e meia. Pelo menos, no mínimo. Então, é um prazerzaço apresentar o Alex, que é um queridíssimo, grande pesquisador, que a sua presença nos honra muito nesse debate. Vou audiodescrever o Alex antes de ele dar o boa noite dele. Alex é um homem moreno, também com barba cerrada, com bastante pelo branco, tá igual o Alan já, ou seja, né, as marcas do tempo são entregues pelos cabelos que se embranquecem. Tem um sorriso lindo, grande, né? Ele tem pouco cabelo, o cabelo dele é bem baixinho, né? Com marcas já assim também de ausência de tempo, né? De cabelos aqui nas têmporas, mas é um cabelo bem baixinho, preto. Ele está com uma blusa preta, num ambiente que me parece ser um ambiente do quarto dele, ou alguma coisa dessa ordem. Tem um guarda-roupa ao fundo, tem lá uma parede com tom, pelo menos para mim, parece bege, aqui na câmera, com uma cortina de um dos lados, e no outro lado dessa parede aparece um pedacinho de um ar-condicionado, tá? Esses ar-condicionados de parede, tá? É isso, Alex, seja muito bem-vindo ao Pan Academia e seguimos juntos nessa noite. Então, eu quero desejar a todos e todas boa noite, né, agradecer ao Alan e à Mônica pelo convite. Estou estreando aqui no Pan Academia. Né, é uma experiência para mim muito interessante de fazer essa conversa com vocês. Então, como o Alan disse, eu sou um pesquisador do campo da educação, mas eu venho assim trabalhando com a escola básica há muito tempo. Né? E eu tenho assim mirado o meu olhar, né, para diferentes espaços para tentar entender, né, como que nós somos significados pelo outro, né, o sentido que nós damos pelo outro a partir das relações que nós estabelecemos com ele pelo nosso olhar. Eu tenho assim desde criança um fato me persegue. Né? Na minha infância eu venho de uma família pobre, eu nasci no interior do Espírito Santo. Né? Minha mãe era professora da rede estadual de ensino, uma mulher negra, professora, com 5 filhos, residente de uma cidade assim de brancos, né? Então ela meio deslocada naquela cidade. O Espírito Santo tem algumas regiões colonizadas por povos, né, alemães, italianos, e mãe naquele contexto e casou com uma pessoa com problemas, né,
no alcoolismo. E aí, eu lembro que um dia, o meu irmão mais novo chegou em casa, na época, perto do Dia dos Pais, ele chegou em casa com uma lembrancinha, que com certeza a professora deve ter se matado para ficar à noite fazendo a lembrancinha para dar para o aluno e entregar para o pai. E a lembrancinha era um peixe, e no peixe tinha o dizer, filho de peixe, peixinho é. E minha mãe, o menino chegou em casa, entregou aquilo para ela, porque o meu pai estava trabalhando, ela ficou muito irritada. Né? E eu lembro que ela tomou um banho mais cedo para ir para a escola, que ela já queria pegar a professora na reta, que ela já queria jogar um montão de coisa para cima da professora, porque ela pensava, como que eu, né, enquanto mulher, estou me matando para dar conta dos 5, e vem essa pessoa para dizer que um dos peixes vai ficar igual o peixão, né? Que não era, né, uma referência da concepção dela. E aí a gente foi, né, observando que eu já estava, né, eu cresci numa cidade em que os olhares que o outro tem para, né, para muitos sujeitos que ali residem já diz mais ou menos quem a gente ia ser. Né? Eu cresci num bairro, né, o meu bairro, ele era próximo ao morro, chamado Morro do Facão. Aí vocês imaginam por que é Morro do Facão. Né? O Morro do Facão é um morro na cidade, que ele é um morro onde impera toda a pobreza. Né? Então, assim, é ainda muito comum, né? O pessoal do Morro do Facão, nessa cidade, trabalhar na casa do pessoal que é do Morro do Boi. Aí vocês vão me perguntar, por que Morro do Boi? Né? O Morro do Boi é porque era um morro que moram os fazendeiros. Não é porque é Morro do Boi porque o povo é chifrudo. É Morro do Boi porque o pessoal é dono das propriedades rurais, né, os fazendeiros. Então, é muito comum você já olhar para o pessoal do Morro do Boi e dizer, olha, esse pessoal aqui vai ser engenheiro, acho que o Alan caiu, vai ser caído, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser isso, vai ter aquilo. Daqui a pouco ele cai de novo. Nós que éramos do Morro do Facão, ou próximos do Morro do Facão, nós já tínhamos também um destino meio que já selado, né? Era muito comum, né? Por que a minha mãe não queria que o meu irmão também fosse filho de peixe? Porque já tinha ali um olhar social sobre nós, dizendo, olha, vocês só vão até aqui. Então, só para vocês terem noção, essa coisa de fazer doutorado, né, eu vim para Vitória, fiz doutorado, e aí quando eu chego lá na minha cidade, eles não sabem, muitos, o que é fazer doutorado. Então, eles associam doutorado a esse doutor. Aí, quando eu passo lá na minha rua, eu falo que aquelas senhoras mais, né, as senhoras mais antigas, aí alguém fala para ela assim, mãe, Alex virou doutor. Aí ela olha para mim e diz, olha, se eu ficar doente, você vai me consultar de graça. Porque ela associa o doutor ao médico. Então, o Alex é médico para algumas pessoas. E isso rompeu com um ciclo muito complicado. E outras pessoas também romperam com esse ciclo, né? Era um ciclo que, sobre nós carregávamos um certo destino predestinado pelo olhar do outro que dizia: vocês que nasceram nesse bairro, vocês que moraram nesse bairro, vocês que advêm deste bairro, vocês só podem ir até aqui. Né? Então, eu já venho pensando há um certo tempo sobre essa questão de como que o nosso olhar sobre o outro, de certa forma, afeta o modo como nós também entendemos até as oportunidades que nós podemos ter, os direitos que nós, né, podemos ter e o modo como nós os entendemos. E aí, uma questão que também me chamou muita atenção foi que nessa cidade, né, é localizada no sul do Espírito Santo, né, eu saí de lá há um certo tempo, saí de lá para estudar, e aí foi criada uma rede social no Facebook para as pessoas se reencontrarem. E aí, aquilo foi uma novela, né, porque todo mundo que estava fora da cidade há muito tempo voltou a se falar, e aí dizendo como é que você está, e as pessoas querendo se apresentar novamente por meio de fotos. E aí, foto vai, foto vem, foto vai, foto vem. E começou uma brincadeira nessa rede social das pessoas postarem fotos antigas. Tipo, eu tô vendo aqui que a Priscila Silva, ela tá aqui, a Isabel Faria também tá aqui, né, no Pan Academia. E aí, vamos imaginar que Isabel fosse uma moradora de lá. Então, era muito comum Isabel pegar uma foto da mãe dela, postar, e aquilo virou uma novela, né? Quem é esta pessoa?
Então todo mundo corria para o Facebook para tentar adivinhar quem que era a pessoa que Isabel postou. Né? Aí daqui a pouco vinha a Priscila, daqui a pouco vinha a Eliana Zanata, e aí ficou uma novela, essa questão do adivinhar quem era quem. E ali depois era derramado um rosário de elogios sobre aquelas pessoas. Nossa, vamos imaginar que Mônica fosse da cidade. Mônica, você não envelhece. Mônica, você dorme no formol. Mônica, como que você tá bem? Aí alguém posta uma foto de Alan. Alan, você continua um gatinho. Ai, se eu pudesse. Aí começava, né? Aquele rosário de elogios. E aquilo se estendeu por um certo tempo. E aí, eu fui reparando, fui acompanhando as redes sociais, essa rede social, e do nada apareceu uma postagem de uma pessoa que morou na cidade e que as pessoas diziam assim, e é aquele cara que é o doidinho da cidade. Aquele cara que ele morava, muitas vezes, ficava muito tempo na rua, andava muito sujo, pedia comida na casa de um ou de outro, e ali nós fomos analisar as narrativas, foi por acaso, né? Eu fui olhar as narrativas que eram produzidas sobre eles, e as narrativas mudavam radicalmente. E a questão era muito interessante, porque, assim, ao invés de dizer assim, gente, que bom vê-lo de novo, olha como onde que ele está? Aí as pessoas começavam a escrever, gente, tá passando um filme na minha cabeça. Aquele medo que eu tinha de encontrá-lo quando eu saía na escola, tá retomando agora. Tô ouvindo a minha mãe falar, se você ficar na rua, ele vai te roubar e colocar no saco. Que nós tínhamos uma dessas pessoas, o nome dele era João do Saco. Então, havia toda uma produção do medo, né? Dizendo, olha, ele rouba a criança. Ele rouba a criança e coloca no saco. Se você ficar na rua, se você não sair da escola e vier direto para casa, o homem do saco te pega. E as narrativas começaram a mudar. Né? Depois postaram uma foto de uma mulher chamada Santa Luzia. Era uma mulher que ela ficava nos bares, elas bebiam com os homens, e aí ela tinha um porrete, eu lembro dela, essa da minha época. A gente implicava com ela, jogava pedra nela, ela corria atrás da gente com porrete. Então era uma coisa assim, era uma loucura. E todo mundo ali dizia, né, do medo, da repulsa, né, de como que aquelas pessoas despertavam sentimentos contraditórios neles, né? E a gente começou a pensar, gente, olha como que o olhar que nós temos sobre o outro coloca o outro em certos lugares. Né? E aí a gente vem estudando um pouco sobre essa situação aqui no Espírito Santo, né? Nas nossas andanças pelas escolas, a gente começa a perceber bem assim, como que o meu olhar enquanto professor, por exemplo, muitas vezes, quando olha o corpo do menino que é pobre, já quer predestinar um conjunto de mitos, como a Priscila colocou aqui, que acabam com a gente. Porque você, Priscila, quando você começa a olhar aquele corpo daquele menino, e aí alguém já diz para você, poxa, esse menino mora no bairro tal, que é um bairro empobrecido, no município que é violento, no município que ele tem uma família, que a escola fala, tem uma família desestruturada. E ali, já essa pessoa, já sobre ela recai um conjunto de mitos que a gente, aos poucos, vai, de certa forma, definindo no campo da escola os rumos dela. Aí não tem problema ela não ser alfabetizada, não tem problema ela ficar reprovada, não tem problema ela evadir. Se é um jovem, por exemplo, que mora no bairro periférico, é muito comum dizer, teve na escola ontem, hoje já morreu. Porque parece que essa questão da morte a gente naturaliza. Então eu tenho pensado como que o nosso olhar na relação com o corpo do outro é um olhar perigoso. E como que o nosso olhar na relação que eu estabeleço com o corpo do outro produz na gente diferentes sentimentos. Hoje, falei com o Alan e com a Mônica, que eu fui à praia, né? Aqui no Espírito Santo, na Praia da Costa. E aí, a praia é um lugar que os corpos, né, eles brotam. E aí você começa a produzir diagnóstico nessa relação corpo e olhar o tempo todo. Porque a gente, Isabel tá aqui, Isabel, a gente fica aqui o tempo todo pensando bem assim, passa um corpo, você fala, meu Deus, o ano que vem eu tenho que estar com esse corpo. Quer dizer, você criou um diagnóstico ali. Né? Eu pensei, gente, o ano que vem, pelo menos, essa barriga, eu estarei com ela. Porque passou um rapaz com a barriga chapada. Aí você diz, meu projeto para o ano que vem é ter essa barriga. Mas passou uma moça também, uma pessoa que estava com a gente, diz, gente, esse corpo, ele me
produz em mim um sentimento de desejo sexual. Então, o tempo todo, na relação corpo e olhar, a gente vai criando uma relação de diagnóstico com o outro. E eu tenho pensado isso no campo da educação. Como que na educação, nós, professores, ao mirarmos os corpos dos alunos, e aí vamos entender corpo para além do corpo físico, o corpo familiar, o corpo econômico, o corpo onde a escola está localizada, o corpo da própria condição, seja do sujeito. É muito comum, eu dei aula em escolas aqui em Vitória, de EJA, e o modo como nós olhamos o corpo do idoso. A gente pensa bem assim, a gente está aqui só para socializar, está aqui só para ficar entre a gente. E eu me lembro de uma experiência, Mônica e Alan, que eu fui dar aula na EJA uma vez, e eu, nessa relação corpo e olhar, qual era a minha ideia? Eu já não ouvia as pessoas, eu já sabia o que elas queriam. Então, quando eu vi uma senhora mais idosa na escola, na minha cabeça, eu dizia, ela quer ler e escrever para ler a Bíblia. Ou ela quer aprender a questão de numerais, para ela aprender a fazer as contas para fazer a compra do mês. E uma vez uma senhora, eu repetia muito isso em sala de aula, e um dia ela me chamou a atenção, ela falou assim, olha, eu não aguento mais ouvir você falar que eu quero ler Bíblia, eu não quero ler Bíblia. Não estou a fim de ler Bíblia, nada contra, e eu não quero fazer compra, porque na minha casa eu não faço mais comida. Fiquei viúva, aí ela falou assim, eu estou de namoro. É verdade. Ela falou assim, eu estou de namoro com um cara que eu arrumei na internet, ele mora em Portugal, e eu quero estudar para eu chegar bem lá. Eu vou chegar perto do cara e falar o quê? Que eu não sei ler, que eu não sei escrever? Não, eu quero ler e escrever para eu namorar, para eu ter uma relação com ele. E você fica falando de Bíblia. E ela dizia, eu não estou na questão religiosa, a minha questão é carnal. Eu quero outras intenções. E como que nessa relação corpo e olhar, eu comecei a perceber que muitas vezes eu, enquanto professor, eu dizia para o outro o que era melhor para ele, o que ele queria a partir do modo como eu olhava. Eu trabalhei em bairros aqui em Vitória, bairros empobrecidos, que eu já ia para esse lugar já com a concepção formada. Ele é pobre. E se ele é pobre, como diz aqui a Isabel, o corpo padrão é uma armadilha para uma prática opressora. E é verdade. Às vezes, as práticas pedagógicas que a gente fazia na escola eram práticas simplórias. Porque estou naquela escola, ninguém vai me cobrar, porque é do bairro pobre. Também ninguém vai me cobrar porque eu estou lidando com o idoso. Mas o idoso daqui a pouco vai morrer. Ele está aqui para ocupar o tempo dele. Como a gente olha também o corpo da criança. No nosso olhar adultocêntrico, a gente olha o corpo da criança e pensa que a criança é um sujeito que não tem opinião, que ela não tem direito, que ela reproduz o que o adulto fala para ela. E a gente não para pensar a criança não como alguém que sobre ele vai recair o direito que nós achamos que ele tem. Nós temos que entender a criança como alguém que vai significar esse direito junto com a gente. E muitas vezes na escola, a gente, por exemplo, cria uma escola de educação infantil sem ouvir as crianças. Nós, enquanto gestores, compramos os brinquedos para as crianças sem ouvir as crianças sobre o que elas brincam. E aí nós compramos os brinquedos e construímos as creches para as crianças que nós fomos. Aí vários autores que vão discutir a sociologia da infância vão dizer que a infância, por exemplo, não temos uma única infância. Nós temos várias infâncias. E só que nessa relação com o corpo do outro, ao criar o rótulo, ao criar a ideia de que eu, dono do poder, eu tenho o poder de mirar o meu olhar sobre o corpo do outro e ler o corpo do outro da maneira que eu quero, eu vou, de certa forma, definindo o que o outro quer, o que o outro gosta, o que o outro pode, o que o outro não pode. Aí, se a gente for pegar, por exemplo, pessoas com deficiência, não é diferente. Porque uma pessoa com deficiência, como é que ela vai poder estar em certo lugar, como é que ela vai poder participar de certas ações na sociedade. Então, assim, eu tenho pensado muito sobre essa questão e eu tenho discutido um pouco sobre a questão do laudo do olhar. Como que o nosso olhar produz laudo sobre os outros. E aí é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Alguém falou assim, Alex, toda essa sua fala é importantíssima,
para pensar a questão da corporeidade na educação física. E é verdade, a própria educação física, por exemplo, na academia, olha bem como é que isso é complicado. Na academia, eu cheguei um dia na academia e tinha um personal, ele queria ser personal, mas ele estava gordinho. Como é que a minha cabeça funcionou? Se ele não dá conta do corpo dele, porque eu estou querendo olhar no corpo dele e ver o corpo o quê? Padrão. E eu estou indo à academia para buscar o quê? O corpo padrão. Então, se eu acho que eu não posso projetar nele o corpo padrão, você não pode ser meu personal. O meu personal tem que ser o quê? Alguém padrão. Então, é uma questão que nós temos que aprofundar esse debate no campo da educação, para pensar, né, como que nós lidamos com a diversidade de sujeitos na escola e que muitas vezes essa diversidade de sujeitos tem as suas condições muitas vezes negadas porque nós deixamos de ver a pessoa quem ela é, nós deixamos de construir com ela as possibilidades de ouvi-la, de pensar junto com ela, de lutar junto com ela, e nós já definimos a prioristicamente uma imagem do outro. Nós criamos, a partir dessa imagem do outro, o que ele não pode, o que ele não consegue, o que ele não tem direito. E aí a gente tem que parar para pensar que muitas vezes na escola é muito... a gente está vivendo uma fase na educação hoje que a questão da medicalização da vida está muito forte. Alex, me permita só fazer uma observação, até para você beber uma água agora, porque me permita fazer uma pausa para você beber água, porque me preocupou que você está mais de 20 minutos falando ininterruptamente. Aí eu falei, vou esperar a pausa para ele poder beber uma água, recuperar o fôlego. Enquanto isso, a Mônica linda vai fazer aí a sinalização de muito... Nossa, tem muitos comentários, muito. Aqui também. A Mônica... Mas ele mesmo já foi pegando alguns, mas a gente quer dar boa noite aí, né, para todos e todas e todos. Professora Isabel Maior, é um prazer estar conosco aqui nessa noite. Então, eu quero só fazer uma relação, porque você começou a sua fala que é super envolvente, porque você fala com... Né, Mônica? Com uma fluidez, assim, que vai realmente tecendo, né, uma série de observações, de experiências que são muito envolventes. Mas é importante destacar que que nós nomeamos esse encontro de hoje de rótulos e diagnósticos na vida, inclusão, exclusão ou o quê? Então, sobre isso tudo que a gente está falando, então, para quem chegou depois do início do programa em si, nós estamos falando sobre rótulos e diagnósticos, dimensão da inclusão, da exclusão, ou o que isso aponta. E o professor Alex está versando, né, falando sobre esse tema, tá? Bebeu sua aguinha? Bebi. Então, gente, aí a Alan me deu, né, essa brecha para tomar uma água, e é nessa perspectiva que a gente tem pensado, né, o nosso cotidiano na escola, seja na universidade, seja na escola básica, seja na vida. Como que nós, o tempo todo, nos cobramos o padrão, né? Porque essa questão de... esses rótulos, né? Essa questão que é o tema do nosso debate agora, essa questão dos rótulos e diagnósticos na vida, não se refere somente a criar rótulos e diagnósticos para o outro. Nós criamos rótulos e diagnósticos para nós mesmos, porque o tempo todo nós nos cobramos. Fala, Mônica. Não, é que a gente está com algumas questões aqui. Acho que seria legal a gente ler um pouquinho o que o pessoal está colocando, que o nosso produtor já separou. Vamos lá. A da Priscila você já viu, mas tem aqui duas da Joana. Joana. Que lembrou o seguinte, que há uma sensibilidade grande na sua fala e que ela se recordou que na qualificação dela apontaram para a importância da sensibilidade no cotidiano da escola, né? E no desafio disso no contexto em que a gente vive. Coisa que, por exemplo, ainda há pouco eu dizia, parece que a gente perdeu essa sensibilidade em todos os sentidos, né? Sensibilidade, eu diria, pela vida, não é pelo corpo, não. É pela vida, qualquer que seja. Né? Bom, a Joana continua. A formação humana é anterior à formação da sensibilidade, que é anterior à formação profissional.
A formação possível nesse estado civilizatório não tem nos permitido humanizar, que dirá nos sensibilizar diante das diferenças humanas. E aí a literatura acessível, a nossa amiga Karina diz, temos muita perversão em nossa prática profissional, também em nossa vivência enquanto seres humanos que somos. É um exercício diário essa reflexão. E a Isabel complementa, configurações corporais e funcionais diversas precisam ser consideradas no grande espectro da humanidade. Sem isso, a inclusão social não acontecerá. E eu volto a insistir, sem considerar que esse corpo, essas pessoas, ou a pessoa, é parte de um sistema mais amplo, ambiental, né, de vida, vinculada à vida do próprio planeta, o Alex. Eu não vejo como, sabe, a gente sequer imaginar o papel da escola, por exemplo. Sim. O papel do quê? Para quem? Para o quê? Né? Para cinzas? Para carvão? Porque é o que vai sobrar, né? Para corpos furados a tiro? Por quê? O que é que vai sobrar, né? Sim. Não vai nem para estabelecer padrão a gente vai poder mais. Vai sobrar o quê? Vírus? Enfim. É isso. Comenta um pouco o que essa galera falou. Está aqui no private chat, se você quiser ler mais de perto. Estou acompanhando aqui. Então, eu acho que o que é interessante que Mônica chama a atenção, que a gente está assim, criando uma metáfora em relação ao corpo, mas não é esse corpo somente, esse corpo material, né? Se a gente for levar em consideração o debate anterior que a gente estava fazendo, por exemplo, do Pantanal, é um corpo, é o modo como nós olhamos aquele corpo, e nessa relação, a gente se coloca numa relação de ter o poder do olhar e criar uma certa subjetividade para aquele contexto, dizendo eu posso chegar ali, eu posso matar, eu posso colocar fogo, eu posso destruir, né? Então, é nessa dimensão que a gente está pensando hoje, né? A necessidade hoje de colocar em tensão, colocar em análise esse nosso olhar que muitas vezes passa despercebido. Parece que há um olhar que ele é desprovido de um certo poder. E o nosso olhar, o modo como nós nos posicionamos diante do ecossistema, diante do outro, diante da sociedade, nós vivemos hoje um processo em que parece que se naturalizou a ideia de cada um por si. E o outro amplamente submisso a mim. Então, eu tenho pensado muito isso, porque assim, no campo da escola, e voltando na educação, fala-se muito no laudo médico, né, a ideia da medicalização da vida. Né? Eu até brinco hoje com os meus, na escola, né, conversando com os professores das escolas, como eu me sinto professor da escola básica também, né, que eu saí de lá há pouco tempo. Hoje a gente não pode ter um menino que se balança um pouquinho. Que se balançou um pouquinho, o povo chama o menino de autista. Se tiver alguém aqui, né, alguém que está aqui, Isabel maior está aqui, se estiver conversando com Isabel ficar desligada, há uma tendência de eu achar que Isabel tem déficit de atenção. Mas se tiver uma outra pessoa aqui dizendo, né, o povo adora me falar, Joana Moreira, que eu tenho hiperatividade. Porque Alex fala rápido, porque Alex pensa rápido. Quer dizer, me coloca o rótulo o tempo todo, porque a pessoa que é um pouco mais acelerada, a gente vai medicalizando a vida e me chamam de hiperativo. Né? E agora tem a questão do TOD, né? Tem transtorno opositor desafiador. Então, nós medicalizamos, nós rotulamos o outro por esse olhar clínico o tempo todo, mas a gente não... Aí a gente discute isso muito na escola, né? A questão da clínica na escola. Mas eu tenho pensado uma outra questão hoje. Para além da clínica, como que o nosso olhar clínico coloca o outro, e aí vamos pensar o outro, aquele que vive numa situação, às vezes, de desvantagem, seja pela questão da cor, seja pela questão financeira, seja pela questão do lugar onde que ele mora, seja pela própria constituição da família que ele tem, seja pela sua própria condição de existência, o modo diferenciado que ele tem. Eu tive aluno na escola que dizia para mim, eu não quero ficar aqui na aula de língua portuguesa aprendendo isso, eu quero escrever uma peça de teatro. E aquele menino, na nossa concepção, ele era um problema.
Aí hoje eu me pergunto, por que ele era um problema? Ele está dizendo para mim, eu quero escrever. Dando aula de língua portuguesa. Ele só não queria escrever o que eu queria que ele escrevesse. Mas ele já era alguém rotulado como um problema. Né? A gente para analisar, né, a questão do corpo negro. Como que, nesse momento histórico que nós vivemos, a questão do racismo, né, grita com força. Né? A gente vê as manchetes dos jornais o tempo todo, né, uma ideia de naturalizar essa questão de dizer que o outro, que não tem o tom de pele que é hegemônico, eu tenho o direito de ir lá dizer da não existência dele. Então, eu tenho tentado entender a Constituição, o início desse processo, da onde brota esse processo. Na minha concepção, esse processo, ele, né, talvez se inicia na relação que nós estabelecemos com o outro, e a gente não pode desmerecer que essa relação ela se constitui, né, dentro de um contexto social. Nós vamos aprendendo, vamos sendo educados a olhar o outro assim, a significar o outro assim, a nos significar de uma certa maneira, e como que talvez hoje nós precisamos, talvez, deseducar o nosso olhar para nos compreender de uma outra maneira, e talvez, Mônica, na perspectiva de deseducar o nosso olhar para olhar o ecossistema, olhar o Pantanal, olhar a Amazônia de uma outra maneira, que nós já nos educamos a dizer, está longe de mim, parece que isso aí não me afeta. Né? As reportagens passam, tá aí, não estou nem me lixando. Na escola também, né, aquela cobrança aqui em Vitória é muito comum, por exemplo, quando você vai trabalhar numa escola pública que está localizada num bairro mais favorecido economicamente, há toda uma ideia de que ali eu tenho que dar o sangue, porque ali eu vou ser cobrado. Mas se eu estou numa escola de um bairro mais periférico, não tem tanto problema assim. Né? E aí eu quero pensar muito sobre essa questão de como que o meu olhar sobre o outro, aí eu estou chamando o corpo, não vamos só entender o corpo biológico, o meu olhar na relação que eu estabeleço com o outro, como que eu me dou, né, me coloco numa condição de legitimar o outro a partir da leitura que eu faço dele. E como que nós temos que talvez pensar nessas questões. E aí, voltando aqui, né, no chat, né, como o Mônica ensinou, a literatura fala, olha... Isso é porque o incêndio não lhe queimou o corpo, sabe? Sim. Não você, mas nós, o povo, entendeu? Porque a hora que o incêndio chega no corpo, aí a gente vai sentir, aí a gente vai ver. Né? Mônica, mas... A hora que o povo chega perto, entendeu? E queima a alma, aí eu quero ver como é que se a humanidade não acorda. Né? Mas eu não sei dizer se realmente, assim, se a gente vive num processo hoje de perder tanta sensibilidade, de não perceber que o fogo queimou, que o fogo chegou. Porque as pessoas trazem marcas tão gritantes dessa situação. Por exemplo, a questão, a gente tem visto na questão da pobreza, né? Alan, eu fiz uma fala, né? A gente foi conversar com um grupo de pessoas num município aqui próximo, do Espírito Santo, para discutir a questão da pobreza. E aí, nós tivemos o depoimento de uma pedagoga que ela dizia o seguinte, olha, minha mãe, nós vivemos num contexto de extrema pobreza, a vida inteira. Mas aí, com a questão dos enfrentamentos da pobreza, a gente conseguiu, por exemplo, ela tem um irmão que é juiz, ela virou pedagoga, né? Os filhos se encaminharam na vida. Mas ela diz que hoje a mãe dela, né, quando tem alguma festa, algum jantar, ou seja o que for, qualquer reunião social, a mãe dela acha que ela não pode ir. Ela não se sente capaz de, não é para mim, é para vocês. Não... Quer dizer, ela saiu de uma condição de pobreza no campo econômico, mas ela não se autoriza a... Então, as marcas que isso deixa no corpo do outro, é lógico que você está falando de uma questão assim, de talvez de queimar o corpo físico, mas as marcas que isso deixa em você, né, são situações que são complicadíssimas. E no campo da escola, por exemplo, a gente hoje tem um conjunto de políticas sociais que... Sim, mas se a gente não parar para analisar que no campo da política hoje, nós temos um conjunto de ações que, sei lá, que foram pensadas para
garantir outros modos de participação social, mas muitas vezes na escola vai se criando um modo do outro se entender por meio da maneira como eu olho, que ele nem acha capaz e nem conhece essas políticas. Eu lembro que aqui no Espírito Santo, nós fizemos a Secretaria de Estado da Educação fez um cursinho pré-vestibular para os alunos do ensino médio, né, para incentivar os meninos a entrarem no ensino superior. E aí a escola tinha que fazer uma entrevista com o aluno e com o familiar para saber a área de interesse, o que ele queria, né, cursar. Quando os meninos falavam medicina, quando falavam odonto, direito, engenharia, a cara dos professores, assim, era assim, se você lia na cara deles, dizendo, meu filho, não é para você. Você que vem desta escola, você que está nesse bairro, com essa conta, não é para você. Então, ali tem um diagnóstico sobre o outro muito perverso. Sim. E eu tive uma aluna, nesse processo todo, que ela era uma senhora que veio da EJA. Ela era uma mulher que ela trabalhava, né, fazendo faxina na casa das pessoas, uma senhora já com a idade um pouco mais avançada, uma mulher negra. E aí, ela veio e dizendo, eu quero fazer pedagogia. Mas ali, o olhar do pessoal dizia, não, pedagogia não, porque não dá para você entrar na UFES. Nessa idade, você veio da EJA, você não tem condição de. Ela fez esse preparatório, e ela fez também um preparatório que tinha de uma escola aqui particular, gratuito, para as comunidades carentes. Ela foi. E o problema começou que ela tinha que fazer o preparatório à noite, alguns dias das aulas dela, era à noite também, e ela estudava à noite. E aí os professores começaram a criar confusão. Não, se ela não está aqui na escola, tem que ganhar falta. Gente, pelo amor de Deus, ela tem direito de escolher, ela está indo atrás do que ela quer, enfim. Conseguiu, terminou o ensino médio e hoje ela já terminou o curso dela na UFES. Hoje ela virou uma palestrante da Secretaria de Estado da Educação, porque parece bem assim, olha o que nós fizemos por ela. E hoje eu leio da maneira assim, olha como que ela nos venceu o nosso olhar. Eu me encontrei com ela na UFES, dia desse, antes da pandemia, e eu passei por ela e não reconheci. Por ela, assim, ela era uma senhora que ela frequentava uma certa vertente religiosa, então ela tinha um cabelo muito comprido, ela usava uma saia muito longa na época da escola. E eu passei por ela na biblioteca, não reconheci. Aí, quando eu passei por ela falou assim, virou professor da UFES, ficou metido. Aí eu olhei para trás, era ela. Eu falei assim, fulana, você aqui, ela. Ela de cabelo Chanel, tinha um cabelo Chanel, ela com a calça leg, com uma blusinha mais comprida, né, para usar com a leg. Eu olhei e ela viu a minha cara de espanto, o diagnóstico. Aí ela disse, olha, larguei o homem, larguei a faxina, estou terminando biblioteconomia, querendo fazer mestrado, só guardei Jesus no coração. Então, assim, as pessoas, né, esse processo também de subverter essa lógica, né, que nós, muitas vezes... Porque não é uma questão só o meu olhar, eu tenho que entender também que eu também, o tempo todo, estou sendo mirado pelo olhar do outro. Sem dúvida. É um movimento de projetar e também de ter o olhar projetado sobre mim. E nesta relação, muitas vezes, a gente vai criando aí uma relação, né, de dizer quem pode, quem não pode, quem é capaz, quem não é capaz, né? E eu tenho tentado conversar sobre isso para a gente colocar em análise, para buscar modos de enfrentamento, né? Como o Matheus está falando bem assim, ó. Boa noite, professor. Existe um excesso de diagnóstico, sobretudo de cunho organicista, né? Por exemplo, a dislexia. TOD, filho do traficante, negro, estranho, o diabo, né? O diabo é sempre o outro. É isso aí que o Matheus está chamando a atenção. O tempo ele continua, e a escola segue inerte desde séculos atrás. Isso, o tempo todo nós olhando para o outro e buscando nele se tem dislexia, se tem TOD, se tem filho do traficante. A questão do, Matheus, a questão do filho do traficante era hiper engraçado também. Eu trabalhei numa escola que tinha uma coordenadora que ela encafifou que os meninos tinham que ir de uniforme. E ela dizia, se você não tiver uniforme, não entra. E tinha um menino que ele não ia de uniforme. Só que ele tinha
anéis de prata em todos os dedos, e ele tinha um cordão de prata pesadíssimo, que ele andava até assim, com um certo, quase um broche. Então, e os meninos já tinham nos contado que aquele montão de penduricalho significava que ele era dono da boca de fumo. Ele entrava e saía da escola a hora que queria sair uniforme. E quando a gente foi ver, não era nada daquilo. Então, para você ver, Matheus, como é que essa questão assim, do filho traficante também acaba sendo um diagnóstico, o corpo negro, aquele corpo que nós achamos estranho, né? O adolescente na escola, né? Muitos adolescentes passando por essa fase complexa, ele traz um corpo também que a gente acha que é estranho, né? E aquilo que o Matheus falou, o diabo é sempre o outro, né? O nosso olhar angelical de ver no corpo do outro, né? E Mateus continua, ó, e a escola segue inerte desde séculos atrás, né? Como produzir um olhar, né? Como produzir um olhar que interrogue os modos hegemônicos de existência. Eu não acho que tem uma fórmula, não. Eu acho que a gente tem o tempo todo que colocar em análise o modo como nós somos olhados e o modo como nós olhamos o outro. E eu acho que é uma questão de sempre me permitir a essa deseducação. A gente vê aí, eu estava vendo agora também, eu estava lendo agora, alguém falou para a Jojo Todinho que ela devia fazer uma bariátrica. Para você ver, o tempo todo o olhar do diagnóstico sobre o outro, não o diagnóstico clínico, o diagnóstico do olhar social sobre o outro, dizendo este corpo precisa passar por uma bariátrica para ele ficar próximo ao padrão. E eu acho que é isso, né? O tempo todo nós vivemos numa sociedade que nos faz cobrar o padrão, e aí tem uma autora, né, do campo da educação, Lígia Amaral, que ela nos fala do corpo padrão. Quem é o corpo padrão? É o corpo branco. Aí a Alain começou a brincar aí que a gente está, né, já chegando numa idade mais madura. É o corpo jovem, daqui a pouco a gente está fora do padrão, ou já chegou fora do padrão. As pessoas nos olham fora do padrão, a gente não quer dizer, a gente não quer se enxergar assim, mas é o corpo branco, o corpo jovem, o corpo o corpo masculino, o corpo, né, que ele não tem nenhum, né, tipo, nenhuma parte faltando em pleno funcionamento, um corpo que segue uma certa vertente religiosa, um corpo heterossexual, um corpo financeiramente bem-sucedido. E quando se tem tudo isso, é muito comum, né, você ver um corpo passando com todas essas qualidades, por exemplo, um corpo de um menino passando na rua, um corpo branco, jovem, esbelto, um menino lá assim, com todas as partes do corpo lá, né, funcionando, um menino, vamos imaginar, que com a projeção de uma carreira, mas alguém fala bem assim, ai, gente, é gay. Aí alguém fala, ai, Jesus, que desperdício. Aí tem que se perguntar desperdício para quem, né? Porque enquanto um grupo fala que é desperdício, o outro grupo fala, multiplica, Senhor. Né? Então, é uma questão assim, é uma sociedade muito contraditória, né? Que a gente precisa trabalhar o tempo todo nessa desconstrução. E aí a Daniele fala, devemos praticar a mudança no olhar para com o outro, entender o universo particular de cada um, levando em consideração suas vivências, etnias, enfim, ver o indivíduo como participante da sociedade. E aí, quando o Matheus pergunta como, eu acho que o Paulo Freire nos falou da relação dialógica, né? Essa questão do diálogo com o outro é muito importante, porque na relação de conversar com o outro, a gente pode conhecer o outro como ele é, e não como a imagem que eu projetei dele. E aí a Isabel fala, nós nem entendemos as diferentes realidades vividas por nossos alunos e familiares. E aí nós nem entendemos, porque muitas vezes nós não temos a prática de ouvir, de escutar, mas nós já temos, já sabemos. Sabemos quem eles são, sabemos, né, o que eles farão, já sabemos o destino deles, né? E aí a literatura fala, exatamente, Isabel, somos desconhecedores da nossa própria condição humana. A literatura aqui me faz pensar numa questão interessante, que realmente, muitas vezes, nós sofremos tanto pelo olhar do outro, porque muitas vezes nós também pouco nos conhecemos. E aí, como que o olhar do outro... Como que esse olhar do outro... Aí, Alex, Oi? Eu quero te Então diga, fale.
Então, como você está falando do olhar do outro, né? E você usou uma expressão, né? Ou apareceu aqui no debate, eu até anotei a dimensão de deseducar o olhar. E aí, como a gente entende que educação é um processo, aí a gente está falando de um processo que liberta, não que aprisiona. Você não acha que talvez a expressão deseducar pudesse ser problematizada por uma outra dimensão, como descondicionar? Porque eu acho que, na minha compreensão, eu estou aqui dialogando contigo. Se a gente parte de um pressuposto que os processos educativos, eles são, em tese, crítico-reflexivos, eles nos ajudariam a entender essa complexa relação, então talvez o nosso olhar ele não precisa ser deseducado. Ele, na verdade, nem educado foi. Porque se o fosse, nós já teríamos, me parece, a ideia de problematizar se o que eu penso ou o que eu vejo realmente me pertence ou foi assumido de maneira assintomática nessa relação eu e o todo, sabe? Então, assim, eu estou muito... Você está me fazendo pensar muito, e o Tom também veio de fato, participar da live. Eu estou muito reflexivo na medida em que, mais do que... aqui, de vez em quando, aparecem dimensões muito operacionais, o como olhar. Eu acho que o que a gente precisa é significar o que é o olhar. Para que olhar? Por que olhar? Se a gente consegue, no meu entendimento, problematizar dimensões do que é o olhar, né? Por que olhamos, para que olhamos, que sentidos estão associados, digamos, superando uma única dimensão sensorial, eu acho que a gente consegue construir outros significados sobre a vida. E aí você está me ajudando a pensar isso. Porque te ouvir, você me provocou tanto que ouvir você me ajudou a pensar isso que eu agora acabei de compartilhar aqui. Então, talvez o nosso olhar seja muito condicionado. Por isso a ideia do padrão, porque o padrão é aquilo que eu reconheço, porque ele me foi apresentado como uma totalidade. E se a gente consegue entender que essa totalidade se expressa para além do que o nosso olhar foi condicionado, eu acho que a gente consegue avançar nesse processo. Não sei, estou jogando para você. Alan, olha bem, como eu te falei, para você, para a Mônica e para os nossos colegas que estão aqui no debate. São situações que eu comecei a parar para, assim, talvez fazer uma reflexão mais sistematizada recentemente. São situações que, sim, elas nos acompanham há muito tempo, mas, por exemplo, talvez realmente são situações que nós precisamos amadurecer para dizer, para avançar na questão do conhecimento que está sendo constituído. Né? O meu ponto inicial está sendo a questão do laudo do olhar. Né? Como que nós projetamos, a partir da relação, né, que eu estabeleço com o outro, um certo diagnóstico. Né? Agora, esses outros conceitos, né, que nós precisamos talvez atrelar ao debate, eu acho que você, Mônica, e quem estiver interessado, podemos fazer um bom texto para a gente, juntos, amadurecer o debate e avançar. Porque são questões que talvez passam por uma projeção, talvez uma reflexão, né, que eu parei para realmente pensar nisso, né, é uma questão mais recente. Então, eu acho que as provocações que você faz, elas agregam e nos faz avançar no que nós precisamos, né, constituir. Talvez o processo nem seja realmente o mais adequado, a questão de deseducar. Né? Agora, também não sei dizer se nós não fomos educados, né? Dentro de uma sociedade que parte de um princípio que a escola tem um currículo que quer nos ensinar determinados saberes, eu também acho que nós precisamos pensar um pouco mais se realmente nós não fomos educados a. E aí chamam o que é ser educação, porque a educação nem sempre vai com viés de aprender só aquilo que emancipa, só aquilo que nós vemos dentro de uma contradição. E nós aprendemos muito, mas excluir o outro, renegar o outro, né, carregar um conjunto de dores, até mesmo por não estar dentro de certos padrões, porque... Fala, Mônica. A gente sabe que, historicamente, o projeto da escola, gente, é um projeto de uma civilização, civilizatório capitalista, alô, não vamos esquecer disso, né?
Então, a escola que a gente tem até hoje é a escola da desigualdade, gente. Então, assim, essa escola, por mais que a gente rompa, e somos todos rompedores aqui, ainda é uma escola que atende à conformação e não à revolução, que é o que o Alex está dizendo. Então, assim, eu acho que nesse sentido é deseducar mesmo. É por isso que às vezes eu digo, é preciso acabar com a escola e todo mundo quer me matar. É preciso acabar com essa escola. Não quer dizer que tem que derrubar a parede da escola. Quer dizer que é preciso rever tudo em educação, nesse sentido. Né? Porque a escola que a gente defende, quando a gente defende inclusão, não é a escola que temos aí. Não é. Muito menos as escolas elitistas, me perdoem, galera, como CAPES da vida, que são maravilhosos em qualidade, mas que tipo de qualidade? Aquela que permite passar em concurso, etc. e tal. A qualidade também crítica, mas uma qualidade elitista que poucos vão ter. Então, Mônica, olha bem. Eu boto o dedo nessa ferida. Essa escola não é para todos ainda. Tem que ser para todos, não para passar em concurso, mas para ser essa coisa crítica. E aí, só para voltar ao tema que você está trazendo, do ponto de vista da psicologia, por exemplo, essa questão do olhar, do que você está chamando de diagnóstico, a gente já fala nisso, o Irving Goffman, que é um cara da área da antropologia e que psiquiatria e que trabalhou muito dentro de psiquiatria e psicologia, contribuiu muito, ele vai trazer a ideia do estigma. E ele vai dizer que é isso, assim, é um processo natural de humanização construir estigmas. Por quê? Porque a partir do estranhamento daquilo com o que a cultura vai construindo como, aspas, normal, a gente vai diferenciando isso daquilo outro. A psicologia cognitiva também vem mostrar, por estudos de neurocognição, que o cérebro aprende assim, classificando, agrupando as coisas que a gente vai aprendendo por semelhanças e diferença, e separando-as por diferenças. E quando é preciso essa organização, porque a gente não tem neurônios e bilhões de sinapses infinitamente. Não temos isso para todo infinito e todas as encarnações, não é verdade? Então, assim, é preciso uma certa economia. Então, o processo de aprendizagem requer essa organização. Psicossociologicamente falando, isso também é corroborado na medida em que, a cada vez que a gente vai criando, portanto, cognitivamente, esses padrões, a sociedade também vai... Eu estou falando só de psicologia, eu não cheguei em sociologia. Também vai se utilizando desses padrões para se organizar. Isso é um processo repetido, porque quem faz a sociedade somos nós. E somos feitos igualmente pelas sociedades. Então, são processos que vão se produzindo e reproduzindo. Agora, é possível quebrar com isso, cortar? É possível. Mas não é uma coisa fácil, simples, porque primeiro a gente tem que se dar conta de que isso acontece, para depois pensar, né, em como se pode reconfigurar isso. É pensar o que ainda não está pensado, e aí que eu entro com a homilética, né? O que ainda não está visível, mas que está possível como potência. Possível talvez ainda não esteja concretamente visível. Então, isso requer um exercício que a nossa escola não nos permite fazer, que ela não nos educou para pensar e não nos educa ainda. Ela educa a gente para obedecer. E é por isso que o Pantanal está queimando, a Amazônia está queimando, vocês estão morrendo de Covid, seus familiares e tudo mais. E os meus também. Eu não chamo isso de educar, por isso, meu conceito de educação passa por um outro lugar, entendeu? Eu acho que a escola treina, entendeu? Condiciona. É isso. Entendeu? É isso. Mas é isso. A gente está usando expressões que, na verdade, estão falando sobre o mesmo fenômeno, né? É nesse sentido. É isso. É verdade. Obedecer é isso, é ser domesticado, ser treinado. E ao nos condicionar, a gente começa até a achar que processos que
né, não são emancipadores, são educativos. Percebe? Chega-se a naturalizar isso, como estava dizendo o Alex. A gente naturaliza, exatamente, a gente naturaliza. Normal. Normal. Aqui tem vários comentários, Mônica, assim, muitos comentários. Eu não vou que eu vou apanhar hoje, eu vou ficar quieta. Tem muitos comentários, a gente quer agradecer a todos e todas que estão aí participando com a gente. Eu não sei nem por onde começar, porque assim, eu me confesso que, como o Alex é muito interativo, ele foi ao mesmo tempo conversando e olhando lá, eu me perdi meio aqui nos comentários. Não sei se você pode me ajudar, Mônica. Os últimos que eu tenho aqui são os que o Alan colocou. Teve um interessantíssimo aqui. Se você acha que a Isabela até tinha respondido sobre Auschwitz. Não foi que a Isabel respondeu, não. Foi a Karina fez uma pergunta genial. Se você achava que essa... Cadê? Lá em Em cima. algum momento você sente que, ou se você entende que a gente pode fazer uma analogia de tudo isso que você está trazendo com a de situação padronizada, com um possível retorno de Auschwitz? Eu achei tão linda essa pergunta, tão de hoje, tão da hora, sabe? Ajuda a responder, Mônica, o que você acha? Não, ela fez para você. Eu acho Ajuda, que sim, Alan. mas eu não vou entrar em detalhes. Vamos compartilhar, quero ouvir vocês. Eu acho que sim, que na medida em que você cria padrões, né? E na medida em que alguém não se encaixe, ou não seja encaixado... Justifica-se a exclusão. E aí, muito de Procrusto, né? Que a Celeste Kelman tanto gosta de lembrar. Ou corta a cabeça ou corta o pé, né? Então justifica, porque aí alguém lembrou aqui do texto da Lígia Amaral, e aí você falou a questão do mito, e aí a gente chega na questão do monstro. Por que justifica? Porque o outro, para mim, ele acabou se constituindo no monstro, e eu preciso matar o monstro, eu preciso eliminar o monstro. Porque o monstro, ele... Tem um debate que o Boaventura de Souza Santos faz, que ele vai dizer como nessa relação, né, assimétrica que nós temos com o outro, como que esse monstro precisa ser realmente eliminado, o que justifica a eliminação desse outro. Porque esse outro, ele produz uma sensação de periculosidade. Exato. Ele passa a ser alguém perigoso. E alguém disse aqui que nós nos colocamos na condição de julgar o outro como demônio. O outro é aquele que precisa ser eliminado. Né? Então, eu acho que é nessa perspectiva. Né? Nós vivemos numa sociedade, como a Mônica falou, nós constituímos uma sociedade no campo da cultura, nos constituímos por ela, e que hoje, o que eu tenho pensado é que micromovimentos nós podemos fazer, porque não dá para fazer a transformação da noite para o dia, mas que micromovimentos nós podemos fazer para colocar em análise se vai ser deseducar, se vai ser, seja lá o que for, a partir dos nossos diferentes referenciais teóricos, mas como que nós precisamos criar um olhar de estranhamento, né, para analisar o modo como nós significamos a nós mesmos pelo olhar do outro, como que nós significamos esse outro, como que nós nos cobramos o outro, e a partir disso nós criamos uma sociedade, né, nós vamos contribuindo para criar uma sociedade em que é hiper tranquilo determinados grupos sociais usufruírem de determinados bens sociais, porque o nosso olhar foi, aí, Alan, vou puxar pela linha do educado, ele foi educado para dizer, olha, você vem de uma família que realmente você tem plenas condições de estar nessa condição. E como é que a gente vai também criando um processo de compreensão para dizer, para justificar por que o outro pode estar naquela condição? E muitas vezes o mais perverso é porque ele não pode sair daquela condição. Né? E aí a gente, assim, e quando sai é algo muito complicado. Né? Você quase não encontra na escola, por exemplo. Aqui no Espírito Santo é muito comum, né? Na escola pública, quando tem um aluno, por exemplo, que passa no Instituto Federal ou passa na UFES, coloca uma faixa na porta da escola. Parabéns. E os outros meninos que ficaram para trás? A gente não para pensar, né? Tem um conjunto de situações. Não é só o nosso olhar, não é só, é um conjunto de situações. Mas até que ponto também o modo como nós criamos um processo de significação do outro
vai também levando esse outro a entender que não é para ele, que ele não pode. Eu particularmente penso que as questões das cotas raciais, por exemplo, é um debate que, além da política ser instituída, nós temos que discutir isso com a educação básica. Os meninos têm que conhecer essa política. Conhecer que não é questão de favor, conhecer os fundamentos dela. Porque há todo um processo de desconhecimento. O menino nem sabe que existe isso. Os alunos aqui, Mônica disse que foi aluna da UFES. Eu tenho alunos meus que eu dei aula no ensino médio, que às vezes eu fazia doutorado, eu ficava enlouquecido trabalhando na escola, fazendo doutorado, e eu falava com o menino, me dá uma carona então até a UFES. Ele me largava na porta da UFES, porque ele achava que ele não podia entrar na UFES. Ele acha que não pode entrar, que é um solo sagrado, que não é para ele, que ele não pode pisar naquele lugar, muito menos ser aluno. Os professores agora, eu estou na coordenação do mestrado profissional em educação, o professor chega na pós-graduação, no mestrado, ele acha assim, que não é para ele aquele lugar. E as pessoas falam assim, mas ele tem que acessar a página da UFES para ele conhecer o programa. Ele não acessa, porque é um universo distante dele. E aí a gente tem as redes sociais, porque é onde chega até ele. Então, assim, como que isso, de certa maneira, vai constituindo um sujeito. Não é só a questão de um olhar que não afeta o outro. Isso aí. Esse olhar, ele é muito perverso, e a gente vai se construindo desse jeito, a gente vai juntando essas peças, e a gente vai se construindo, a gente vai também se significando assim, vai se compreendendo assim, vai entendendo que nós somos assim, que o outro é assim. É aquilo que Mônica falou, né? Não quer dizer que nós temos que derrubar a escola, não é a escola prédio físico. Isso. É derrubar essas relações que nós construímos no campo da escola, em torno do conhecimento, em torno do outro, da avaliação. Né? Esse sentido de escola não faz mais sentido para a gente. Nós precisamos de uma outra compreensão sobre escola. Né? E aí eu acho que, aí, como alguém falou, assim, a escola ela é excludente, mas nós podemos fazer movimentos, né? Talvez movimentos embrionários, né? Pequenos movimentos no dia a dia, para fazer gradativamente esses processos de exclusão, eles serem estranhados. Isso. E compondo ali no dia a dia da escola outras possibilidades, né? Eu acho que isso aí é muito possível. Só não me estender muito mais, mas, por exemplo, amanhã de manhã eu tenho aula na pós-graduação. E está todo mundo me ligando, os outros professores, que eles acham que eu tenho que dar uma receita para eles, que na turma tem uma menina cega. Qual é o problema? Que já tem um a priori. Ninguém conhece a aluna ainda. Aí eles querem saber o que eu faço com ela. Eu disse, não sei. Primeiro conhece ela, ué. Não sei, é porque você não conhece a aluna. Amanhã que eu vou ter um contato com ela. Eu disse para eles, amanhã... Gente, eles têm que fazer a mesma coisa. A primeira coisa que eles têm que fazer é conhecer a aluna. Pois é. Ai. Ih, caiu. E nós vamos ter que terminar, né, bem? Já passou de 1h e 10 minutos. A internet dele caiu. Então você faz as honras da casa? Farei. Olha, gente, muitíssimo obrigado. Vamos ver se o professor Alex consegue retornar nesses minutos finais, que, na verdade, já estamos mais do que a prorrogação, né, Mônica? Agradecer a todos e todas e todos pela participação. Eu penso que, de maneira geral, o professor Alex foi, à medida em que foi explanando, foi, né, fazendo as suas... ele ali! Aham! Vamos pegar. Plano B, é plano A e plano B. Mas a gente já estava aqui, estava dando um tempinho para você voltar. Mas a gente já estava nos 45 mais do que o 45 do segundo tempo, na prorrogação. Mas eu acho que você pode finalizar o seu pensamento. Você estava fechando ele. Você quer eu estava falando sobre... Você estava falando sobre... Você estava falando sobre... Finalizar, era sobre a escola. Mas você estava falando que... E a ideia, sobre a aluna cega do mestrado que você não conhece. Isso. Então, amanhã de manhã, 8 horas, eu vou dar aula de metodologia da pesquisa para a turma do mestrado. E aí, mas tem uma professora que vai dar, por exemplo, ensino-aprendizagem, outra vai dar política, enfim. E tá todo mundo querendo saber como é que faz. Eu digo, não sei. Por que eu não sei? Porque eu não vou lidar com a deficiência somente. Eu vou primeiro conversar com ela. Eu não sei dizer quais são os programas que ela tem, quais são as demandas dela,
né? O que ela necessita. Então, já tem uma a priori das pessoas desejarem que nós respondamos como trabalhar com a deficiência. E eu digo para eles, nós não trabalhamos com a deficiência, trabalhamos com a pessoa. E a pessoa vai poder dizer, a pessoa vai poder sinalizar. Então, vamos construir com ela. E não vamos pensar para ela, né? A partir do olhar que eu tenho dela. Qual o problema? Já tem um olhar que ela vai ter dificuldade. Ela não vai conseguir. Já tem gente dizendo que ela precisa de mais tempo. Não sei. Enfim. Não sei. Isso só Pode ser. O movimento de conhecê-la que vai trazendo os elementos. Alexa, muito obrigado pela participação. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer te ouvir, estar com você. Eu só quero lembrar a todos e todas que eu e Mônica estaremos na próxima terça-feira. Não é isso, Mônica? Isso. Às 18 horas, no canal do colégio, do CAP UFRJ, num debate nomeado Diálogos sobre Inclusão, pensando culturas políticas e práticas. Então, todos e todas se sintam e todos estejam convidados para essa mesa que vai acontecer no canal do YouTube, se não me equivoco, do CAP UFRJ. Exatamente, canal do YouTube, acabei de confirmar, do CAP UFRJ. E na sexta tem uma live da Isabel muito boa, da Isabel Maior, que é sobre a abordagem histórica da luta e conquista dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, hein? Bacana, gente. Então, muitas programações aí na semana. Agradecemos a todos. E, Mônica, suas considerações finais. Ué, cadê ele? Desse saiu de novo? Ele caiu. Não, é comigo, gente. Caiu não. Cair, criatura. Questão de cair é engraçado. Parece que caiu de verdade. Levanta. Não cai, não. Gente, muito obrigada. Desculpem o meu humor muito aguerrido de hoje. Eu estou muito irritada, indignada. Vocês já me conhecem. Eu não consigo não gritar alto quando eu estou muito, muito, muito indignada com tudo que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, não. Beijo enorme para vocês. Tchau, gente. Obrigado por tudo, pela noite de aprendizado. Gratidão pelo seu carinho, pela sua simpatia. Alain, meu amor. Beijo, minha linda. Obrigada também. Gente, domingo que vem tem a Cláudia Werneck de verdade, hein? Dessa vez é ela mesma. Eu me enganei. Tchau. Beijo, tchau para vocês. Boa noite. Até amanhã. Quer dizer, até a próxima. Até amanhã no Facebook. Isso.